Olá, Silvia Coelho de Matos, de volta aqui no canal com o tema Relação das Leis com o Livre-Arbítrio. Nós sabemos que as leis surgiram para organizar a sociedade e, por consequentemente, a civilização. Com isso, estabelecendo-se que cada indivíduo poderia ou não fazer. Eram as leis que determinavam o que era certo e o que era errado. Só que você acha que as primeiras leis surgiram quando? Atualmente, antigamente, depois de Cristo, antes de Cristo? Pois é, vamos lá. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história do mundo e vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico, entre 1792 e 1750 a.C. Esse código ele se baseava na lei do talião, que punia um criminoso de forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho e dente por dente. Vocês já ouviram falar isso. O direito do Brasil foi influenciado principalmente pelo direito romano e pelo direito de países europeus contemporâneos, como Portugal, França, Itália e Alemanha. Atualmente, no entanto, tem havido uma crescente influência do direito dos Estados Unidos no direito brasileiro. A história do direito brasileiro, até as 2 primeiras décadas do século XIX, ela se confunde com a história do direito português. E após a independência do Brasil, em 1822, começa-se a tratar do direito brasileiro propriamente dito. Tendo sido o Brasil descoberto por Portugal, a gente até acha que outras nacionalidades já passaram por aqui muito antes. Mas quem demarcou o Brasil como descoberta foram os portugueses no ano de 1500. E foi explorado a partir de 1532. 1500 que ficou a denominação, né? Em 1532, ele foi denominado de pré-colonial, ou seja, antes da colonização e da exploração por Portugal. Para racionalizar a exploração da colônia, Portugal implantou diversas legislações no Brasil, com o intuito de melhor administrar a colônia e principalmente para estruturar a sua exploração. O direito no Brasil, nessa época, foi imposto pela metrópole portuguesa para resguardar o direito de alguns. E a colônia era vista apenas como um território de exploração e não como uma nação. E com isso, o direito no Brasil sofreu a mesma sorte dessa cultura. As principais características do direito colonial foram as leis de caráter geral e os forais, que centralizavam o poder nas mãos de Portugal e dos seus dirigentes no Brasil. Em 1549, é instituído o governo geral com a intenção de centralizar política e administrativamente o Brasil. A gente já estudou, né, que o primeiro governador, Tomás de Souza, foi financiado diretamente pelo Tesouro Real. Foi também instituído o cargo de ouvidor-geral, que ocupou o primeiro lugar na hierarquia judiciária, pois os donatários tiveram que dar apelo e agravo para o ouvidor-geral. De fato, houve a duplicação da estrutura judicial, pois sobreviviam os poderes e competências das capitanias e câmaras ao lado dessa nova justiça, desempenhada pelo ouvidor-geral.
o controle efetivo do governador-geral não foi implantado de imediato, tendo decorrido algumas décadas para acontecer de fato. A justiça estruturada sem a participação do povo, ela tem explicação histórica. Desde as capitanias hereditárias e seu fracasso, estamos vendo a metrópole portuguesa, relatada historicamente, que vinha impondo as suas regras do que é certo e do que não deve ser feito, numa luta de classes que perdura e que menospreza o povo, ilegalizando as práticas dos nativos e forçando-os a adotar as práticas que não pertenciam à sua cultura. E para garantir que as regras portuguesas fossem seguidas, colocavam-se guardas e magistrados com o único propósito de controle social. Mas, em 1891, Rui Barbosa, conhecido pela elaboração da Constituição em 1891, no caso a Constituição Brasileira, conhecida como Constituição de Rui Barbosa, porque o jurista baiano, ele admirava a Constituição dos Estados Unidos. Teve, sim, algumas influências na Constituição, tanto que o país se chamava Estados Unidos do Brasil. Portanto, a nossa Constituição, ela foi ratificada em 5 de outubro de 1988, com assinatura em Brasília. Bom, logicamente, bem pensado, nenhum país hoje, nenhum lugar do mundo dá para viver sem leis, sem regras para organizar a sociedade. E toda aquela desorganização do início do mundo transformasse um caos para as pessoas e o ambiente que vivem. Então, isso não podia acontecer. Muitas acabam fazendo e falando o que pensam, muitas pessoas. Mas vão surgir aí as leis que vão puni-las. Se não as leis da terra, mas nós sabemos que as leis de Deus, através da lei, da famosa frase ação e reação, é um cumprimento de lei divina. Você faz e você recebe. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Com pouca sensibilidade, as pessoas já começam a perceber, quando ela vai em algum lugar, quando ela tem contato com alguém, que se o ambiente está pesado, se as energias são ruins e negativas, ou se elas são boas e positivas. Agora, quem tem mais sensibilidade, que tem a mediunidade de ver as coisas, as pessoas, os fluidos ali em torno de peças, de pessoas, em casas e em personagens, né? Muitas vezes a gente costuma falar que basta dar um título, um poder, para que esse poder suba a cabeça. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão ali, mas elas não são. É tudo temporário. Então, essas pessoas que acabam passando como um trator por cima de tudo e de todos, ignorando as leis e a própria definição do que significa o livre-arbítrio, vão entrar nessa lei divina da lei de ação e reação. Pessoal, você sabe a definição de livre-arbítrio? Pois é.
O livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações e que caminho quer seguir. Essa expressão é utilizada por diversas religiões. O real significado do livre-arbítrio, ele tem sentidos religiosos, psicológicos, morais e científicos. Para algumas pessoas, o livre-arbítrio significa ter liberdade e muitas vezes acabam confundindo com desrespeito e falta de educação. Cada um realmente tem direito de fazer o que quiser com a sua vida e escolher qual caminho quer seguir, desde que não prejudique ninguém. Segundo a Bíblia, a vontade de Deus é que as pessoas sigam os seus mandamentos e façam as coisas boas. Também é possível ver na Bíblia que cada pessoa vai prestar contas de forma como ela está usando o livre-arbítrio aqui na Terra. Ou seja, ela vai sim ser responsabilizada pelos seus atos em todas as situações. Em casa, em família, no trabalho, no relacionamento com qualquer pessoa. Conforme Santo Agostinho, o livre-arbítrio foi uma obra da autoria dele. Esse livro dele tem data de 395 e foi escrito na forma de diálogo do autor com o seu amigo Evódio. Nesta obra, Santo Agostinho elabora algumas teses a respeito da liberdade humana e aborda a origem do mal moral. Muitas vezes a expressão do livre-arbítrio tem o mesmo significado que a expressão liberdade. No entanto, Santo Agostinho, ele diferenciou claramente esses dois conceitos. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Isso significa que nem sempre o homem é livre quando põe em uso o livre-arbítrio. Depende sempre de como usa essa característica. Assim, o livre-arbítrio ele está mais relacionado com a vontade. Porém, uma distinção entre os dois é que a vontade é um ato ou ação, enquanto que o livre-arbítrio é uma faculdade. Percebem que, desde muitos anos, a preocupação era, através das leis, organizar a sociedade. No Espiritismo, existe a crença que os atos praticados não foram pré-determinados e, por isso, cada pessoa é responsável por suas escolhas. Dessa forma, o livre-arbítrio é desenvolvido juntamente com o desenvolvimento da inteligência e implica um aumento pela responsabilização dos atos praticados. Pois bem, se você olha para alguém e vê um olhar iluminado e percebe a bondade, a felicidade, e outros veem um olhar longe e apagado que só transmite coisas ruins. Essas observações comprovam se estão usando o livre-arbítrio com seriedade ou com maldade. Bom, antes de encerrarmos o raciocínio do nosso vídeo de hoje, eu gostaria de pedir às pessoas que sempre veem os meus vídeos falando o seguinte: quando você é criança, você fala qualquer coisa. Quando você é adolescente, você se acha. Então você vai falando. Conforme você vai amadurecendo, que vai conhecendo as leis, as regras da vida, as regras da sociedade,
aí você pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa que magoe ou que vai prejudicar alguém ou a você mesmo. E tem pessoas mais velhas, eu diria assim, da terceira idade, que perdem todo o filtro. Eu tenho que contar até 30 vezes para não falar o que eu quero. Muitas vezes, esse filtro não tem. Quando vê, a gente está falando e isso não vai dar certo. Mas já que a gente já sabe que nessa terceira idade o filtro é quase que zero, vamos pensar igual lá atrás. Antes de formar uma frase, vamos ver como é que nós vamos falar, como é que nós vamos organizar esta frase, como vai ser o tom da nossa voz. E às vezes a forma que falamos não vai desagradar, muito pelo contrário. Vamos estar cativando as pessoas e fazendo com que elas também repensem nesse exercício do livre-arbítrio, que não deve ser confundido com liberdade de falar e fazer o que quer. Que Deus os abençoe, que tirem uma boa lição e reflexão do nosso tema de hoje. Eu gostaria que vocês curtissem, que vocês fizessem as inscrições, quem ainda não fez, compartilhasse com os seus amigos. E dizer a vocês que hoje esse é o 101º vídeo que já temos no canal. E se você tiver algum assunto que você tem curiosidade, vai lá no arquivo do nosso canal. Pode ser, já fez 1 ano, né? De repente tem assuntos lá que você gostaria de saber e já estão lá gravados. Eu espero que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Qualquer coisa, deixe o seu comentário aqui ou através do nosso e-mail silvaespiritualidade@gmail.com. Até mais e um beijo no seu coração.